Olá, eu sou Elizabeth Portugal, aluna de licenciatura em História, e vamos hoje ao nosso terceiro encontro falando de Três Rios. Inicialmente, eu gostaria de fazer um breve resumo sobre o nosso último encontro, onde foi falado sobre os primeiros habitantes, de Três Rios. Destaquei os índios puris, que inclusive é o nome de um bairro muito importante aqui da cidade. Falei também sobre a importância dos negros, na construção da cidade de Três Rios. E como cita aqui, índios, negros e brancos, assim é a população que construiu Três Rios. Destaquei também a nobreza da cidade, o barão de Três Rios, a baronesa, aqui em cima o visconde de Três Rios, e aqui a viscondessa, que veio posteriormente a ser a condessa do Rio Novo, e o visconde do Rio Novo, que foi casado com a condessa. Destaquei cada um, a importância de cada um diante a construção da cidade, do até então distrito, até anteriormente ao distrito. Passei por cada um e destaquei também os novos fatos com relação à morte da condessa do Rio Novo e diante a confecção desse livro aqui que eu já falei com vocês, os pioneiros dos Três Rios, a condessa do Rio Novo e sua agente, os novos fatos que foram descobertos mais de 100 anos depois do falecimento da condessa, uma reviravolta na história, até li uma matéria, do site da BBC, que inclusive tem um link dessa matéria no vídeo anterior, onde eu abordo todo esse tema, sobre esses fatos do sepultamento, da condessa, E falei também sobre outros barões, o barão de Bem Posta e o barão Ribeira de Sá. O barão de Bem Posta praticamente foi o homem que construiu, o distrito de Bem Posta, e o barão Ribeira de Sá, que era um português, que veio para cá e começou sua vida aqui trabalhando, na fazenda Boa União e ganhando a confiança, do visconde do Rio Novo, e posteriormente ele ganhou a sua vida como mascate, e tendo se destacado, também. E por fim, eu destaquei o nome de algumas ruas, como a Rua Barão de Três Rios, a Rua Visconde de Três Rios, a Barão Ribeira de Sá, a própria Avenida Condessa do Rio Novo, aqui o Colégio Estadual, Condessa do Rio Novo, nomes de figuras importantes, que hoje fazem parte do dia a dia, da nossa cidade. E como eu havia falado que no próximo encontro seria sobre as primeiras construções que começaram a moldar a cara da cidade, então vamos agora abordar esse tema, Três Rios buscando o passado para entender o presente. Então vamos dar início ao terceiro encontro, Três Rios buscando o passado para entender o presente, a história da cidade. Inicialmente, antes de dar início a esse encontro, eu gostaria de ler aqui um
Eu encontrei isso aqui no site do IBGE, um relato super importante sobre a nossa cidade, que cairia muito bem na aula anterior, mas nunca é tarde, né, para a gente abordar novos fatos, né, e levar ao conhecimento. Então eu vou ler inicialmente, antes de eu começar aqui a rolar os slides. Território onde se encontra o atual município de Três Rios era primitivamente denominado Paraíba Nova. Sabe-se que em 1597, Martim Correia de Sá, filho de Salvador de Sá, passou pela região utilizando o itinerário marítimo terrestre via Paraty para alcançar as Minas Novas ou Minas Gerais, o que em parte, presume-se, contribuiu para seu desbravamento. Foi, entretanto, no século XVIII, segundo crônica da época, que Dom Pedro Dias Pais Leme, continuando a obra de seu pai, Garcia Pais Leme, fez construir, dedicada a Nossa Senhora de Montserrat. Tá vendo como é que já está começando a moldar, né, o distrito aqui? Uma capela em terras do atual distrito de Afonso Arinos, porque onde hoje é Afonso Arinos era Montserrat. Mais tarde ali se instalaria o destacamento efetivo do registro, onde a missão de impedir o contrabando de ouro e diamante e de arrecadar os direitos reais da passagem. Enquanto essa região era colonizada, outra surgia em consequência da fundação pelo legendário capitão Tiramorros, José Antônio Barbosa. Nessa aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse José Antônio Barbosa. Deu uma fazenda a que deu o nome de Bem Posta, que também está nesse encontro de hoje. Em decorrência de sua posição no itinerário da Estrada Real que ligava o Rio a Minas, novo núcleo populacional ali se formou. Uma capela foi erguida, tendo São Sebastião de Entre Rios como padroeiro. São Sebastião, que até hoje é padroeiro da cidade de Três Rios, né? Até antes de 1858, o território do atual distrito constituía apenas uma colônia, dependente da fazenda de Cantagalo, de propriedade de Antônio Barroso Pereira, que é o primeiro barão de Entre Rios. Por essa época, seguindo com a estrada de rodagem Petrópolis-Juiz de Fora, Mariano Procópio adquiriu do referido barão, né, o primeiro barão, 81.840 braças quadradas de terra, construindo a grande e suntuosa estação de Entre Rios, que mais tarde acolheu a comitiva imperial, quando da inauguração, em 18 de março de 1858. Do trecho das terras do município da famosa União Indústria, foi a partir da instalação dessa parada, com os melhores introduzidos pela companhia concessionária da rodovia e com a chegada dos trilhos da estrada de ferro Dom Pedro II em 1867. Entre Rios passou a desenvolver-se com o surgimento de ricas fazendas, onde o elemento negro escravizado fazia a fortuna de seus proprietários. Entretanto, é interessante notar-se apenas de todo o progresso observado na localidade de Três Rios apenas em 1890. Foi esta elevada à categoria de distrito, quando bem posta
com o nome de Nossa Senhora da Conceição de Bem-Posta e Nossa Senhora de Montserrat, atual Afonso Arino, receberam em 1855 e 1884, respectivamente, predicativos de paróquias ou freguesias e, portanto, de distritos. As condições de desenvolvimento propiciaram a emancipação que ocorreu em 1938, recebendo o município a denominação de Entre Rios. Modificado em 1943 para Três Rios, uma clara conotação aos três mais importantes rios que cortavam o seu território, os rios Paraíba do Sul, Piabanha e Paraibuna, né, os três P's. Aqui eu estou trazendo a Capela Nossa Senhora da Piedade, que fica até hoje, né? Até hoje essa capela existe, que fica no bairro do Cantagalo. Aqui ao lado é a sede da Fazenda do Cantagalo, desenhada por Eduardo Gonçalves David, baseado numa descrição de Hugo Kling. Essa fotografia aqui eu tirei desse livro, do livro dos pioneiros, já que não existe mais, né, essa sede da Fazenda do Cantagalo. Vamos lá, então. Falando da capela. Construída em 1864 na Fazenda Cantagalo, por ordem da baronesa de Três Rios, Claudina Venâncio de Jesus, para a sua construção foram contratados artistas, pedreiros e carpinteiros de São João del Rei. E contou também com o braço escravo na edificação. Foi dedicada a Nossa Senhora da Piedade, que era a santa de devoção da família proprietária da Fazenda do Cantagalo, que é a família, né, dos barões, né, de Entre Rios. Em seu interior estão os mausoléus, com os restos mortais dos antigos donos da fazenda, inclusive o sepulcro da Condessa do Rio Novo, apesar de, depois de vasta pesquisa sobre a vida e a morte da Condessa, esse relato de ela estar sepultada neste lugar ter sido desconfigurado. Fazenda São Lourenço. A Fazenda São Lourenço também é uma fazenda que existe até hoje. Ela fica próxima aos bairros do Monte Castelo e Santa Terezinha. Construída no século XIX, criada por Antônio Barroso Pereira, o Visconde de Entre Rios, essa fazenda surgiu de área desmembrada da antiga fazenda da Cachoeirinha. É a única que restou daqueles tempos, com a sua sede ainda preservada, em suas linhas originais. A Fazenda São Lourenço fica próximo, como eu falei, né, aos bairros de Monte Castelo e Santa Terezinha. Fazenda Bem Posta. Inicialmente eu não pretendia incluir a Fazenda Bem Posta. Por quê? Porque essa fazenda aqui, ela não é a mesma que foi construída lá em 1805. Mas depois eu preferi manter, né? Porque é história, né? E é interessante para a gente perceber como que às vezes um patrimônio que viria a ser da cidade, né? Às vezes sem nenhum pesar é posto ao chão para ser construída uma outra coisa, né? Mesmo que seja uma outra fazenda, tipo um prédio para construir outro, uma casa para construir outro, uma fazenda para construir outro. Se ainda fosse uma casa para construir um prédio, né? Porque aí a casa não vai ter toda aquela estrutura para prédio, ainda vai lá, mas para construir a mesma coisa, né? E às vezes acaba desconfigurando e não preservando aquilo que era, né? Mas vamos lá. Como eu falei, resolvi incluir a Fazenda Bem Posta. Considerada a propriedade rural mais antiga da região de Três Rios, a Fazenda Bem Posta foi fundada em 1805 por José Antônio Barbosa Teixeira,
que escolheu esse nome em homenagem ao seu pai. Criado em Portugal, na localidade de Campo de Bem-Posta. Azulejos e telhas originais da terrinha compõem o conjunto arquitetônico ainda preservado da fazenda. Como assim? A antiga sede foi demolida na década de 50, ou seja, eu acabei de falar ali em cima que azulejos e telhas originais da terrinha compõem um conjunto arquitetônico ainda preservados. Talvez após a demolição eles reaproveitaram, né, alguns materiais, né, da construção da primeira fazenda. Porque aqui é falado agora, né? A antiga sede foi demolida na década de 1950 para que fosse construída uma nova e mais moderna pelo seu proprietário da época, Arnaldo Guinle. Curiosidade: José Antônio Barbosa Teixeira, cheguei a comentar sobre ele naquele texto que eu li, né? Conhecido como Capitão Tiramorros, motivado pelo fato de ter aberto inúmeras estradas, procurando torná-las planas, tirando subidas e descidas e cortando os morros que encontrava. Ou seja, ele queria as estradinhas planas lá em Bem-Posta. Aí ele ia tirando os morros que ele via pela frente. É uma curiosidade, né? Sobre esse homem que construiu, né, o distrito de Bem-Posta. Estrada União Indústria. A importantíssima Estrada União Indústria, né? Aqui, nessa primeira foto, ação da Companhia União Indústria, em 1852, sob a guarda do Arquivo Nacional. Aqui você vê vários valores, quando é ampliado, vários valores, né, provavelmente do que seria usado para construir a estrada. E aqui são vários trechos da Estrada União Indústria, né? Não só aqui dentro da cidade ou aqui na região, tem aqui, né, na região de Petrópolis e por aí vai. Tá. Ligando a cidade de Petrópolis a Juiz de Fora, foi a primeira rodovia macadamizada da América Latina. O que viria a ser macadame? É uma técnica que consistia em abrir uma cavidade no chão que era preenchida com camadas de pedra britada e recoberta com camadas de saibro para depois ser calçada com um grande rolo, fazendo o leito da estrada bem firme e livre de lamaçal, facilitando o escoamento de água. Né, era uma estrada mais pavimentada, né, e que facilitasse o escoamento para não transformar a estrada em época de chuva em lamaçal, né. O projeto começou em 1854. O comendador Mariano Procópio Ferreira Lage, Mariano Procópio é uma rua também importante aqui da cidade, recebeu a concessão por 50 anos para a construção de custeio de uma rota que, partindo de Petrópolis, se dirigisse à margem do rio Paraíba. Mariano criou então a Companhia União Indústria, que deu nome à estrada e cujo lucro provinha do pedágio por mercadoria cobrado dos usuários da rota, coisa que é até hoje, né? A construção da estrada passou pelas terras das fazendas do Cantagalo e Boa União, com a permissão de seus proprietários, Antônio Barroso Pereira, barão de Entre Rios, e José Antônio Barroso de Carvalho, o visconde do Rio Novo. Os trabalhos tiveram início em 12 de abril de 1856, com a presença do imperador Dom Pedro II e da família imperial. O primeiro trecho a ser finalizado foi inaugurado em 18 de abril de 1858. Ligava Vila Teresa a Pedro do Rio, num total de 30.865 metros. De Pedro do Rio, a obra seguiu até a posse. 2 anos e 14 quilômetros depois.
Finalmente, em 23 de junho de 1861, Dom Pedro II e representantes ilustres da corte e da Companhia União Indústria percorreram em diligência os 144 quilômetros da primeira rodovia macadamizada brasileira, inaugurando a união entre Petrópolis e Juiz de Fora. Com o tempo, a estrada original foi sendo absorvida e alterada em diversos trechos. Hoje a estrada faz parte dos sistemas rodoviários estaduais do Rio de Janeiro e Minas Gerais, sendo denominada a BR-393 em Três Rios e a 131 entre Três Rios e Comendador Levi Gasparian. Ano que vem, a Globo está querendo, né, lançar uma novela chamada Nos Tempos do Imperador, onde ela vai trazer, né, a biografia do Dom Pedro II. Vamos ver se alguma coisa disso aqui vai ser retratado na novela, né? Ou se eles irão romancear. Porque quando a gente fica sabendo, vai ter uma novela, um filme, uma minissérie, eu gosto muito de dramaturgia, né? A gente quer ver história, né? A gente gosta de ler muito sobre história, que para quem gosta que eu tô falando, mas a gente também gosta de ver uma história bem contada. Tomara, né? Assim como o lance da Guerra do Paraguai. Vamos ver se esses acontecimentos importantes vão ser abordados, né? Vamos ao próximo. Capela de São Sebastião. Aqui, né? É a Capela de São Sebastião, 1890, onde hoje é a rodoviária Roberto Silveira, a rodoviária velha. Para quem entre gente sabe onde fica a rodoviária velha, né? Ou o que restou dela. A devoção dos católicos tririenses a São Sebastião teve origem na fazenda Boa União, de propriedade da Viscondessa, né? Que mais tarde seria a Condessa do Rio Novo. Movida pela fé que seus escravos tinham no santo, ela ordenou que fosse construída naquele local uma capela, inaugurada em 20 de janeiro de 1872. Por isso que essa capela aqui é a segunda capela. A segunda capela dedicada ao padroeiro de Três Rios, que é essa da foto, foi erguida onde hoje se localiza a antiga rodoviária, no centro da cidade. A construção data de 1890, e a capela foi demolida por volta de 1936, quando as missas e demais atos religiosos começaram a ser realizadas na matriz de São Sebastião, na praça de mesmo nome. Ponte das Garças. A Ponte das Garças, essa daqui da foto, né? Essa é a original de ferro, né? Construída pela Estrada União Indústria nos anos de 1860 e depois, em 1900, sendo utilizada pela linha entre as estações de Moura Brasil e Hemogênio Silva. Aí tá aqui, provavelmente nos anos de 1910. Ponte das Garças. Essa ponte existe até hoje, só que hoje ela é modificada. Projetada pelo engenheiro José Coiler com o nome oficial, com o objetivo direto de atravessar o curso d'água do mesmo nome, servindo a Estrada União Indústria. Com a sua decadência, gente, a Estrada União Indústria pavimentada entrou em decadência. A Estrada de Ferro Leopoldina foi autorizada em 1898 a fazer dela uma ponte ferroviária, o que alterou seu perfil original, sendo retirado a cobertura, a feição de um túnel para que as locomotivas pudessem passar, ou seja, de uma ponte pavimentada para passar as diligências, né, as carroças, passou a ser uma ponte para onde iria passar a estrada de ferro,
Por que eu peguei e falei sobre a decadência? Porque hoje nós sabemos que o principal modal que existe no Brasil hoje são as rodovias, né? E engraçado, aqui nessa época a rodovia deu espaço à ferrovia e hoje em dia no Brasil, pelo menos aqui na nossa região, a gente vê que as ferrovias quase que entrou em desuso, né? Sendo que é um modal, para construir ele é um modal caro, mas ele é um modal barato, né? Entre aspas, em se tratando de tipos de modal, porque as estradas tá sempre sendo reformadas, né? Claro que as ferrovias também têm que ser reformadas, só que numa escala mais ampla, né? Então por isso que eu achei interessante a decadência de uma rodovia e sendo substituído, dando lugar à ferrovia, naquele final, né, de século XIX. Mas voltando aqui, né? Aqui a Estrada de Ferro Leopoldina, né? Foi autorizada em 1898 a fazer dela uma ponte ferroviária, né, o que alterou, como eu havia comentado, né, o perfil original, sendo retirado a cobertura, a feição de um túnel para que as locomotivas pudessem passar. Conhecida como a Ponte das Garças, foi tombada como patrimônio municipal pelo Decreto Municipal número 2113, de 26 de junho de 1997. Às vezes é bom as coisas serem tombadas, porque tombado não pode simplesmente destruir, né? Como aconteceu com outras coisas que a gente sabe, né? Não só aqui em Três Rios, como em outros lugares também. Então, um tombamento de uma propriedade, às vezes, serve para preservar. Mas tem que estar sempre sendo reformada também, né? A chegada da ferrovia. Aqui na primeira foto, vamos ler aqui juntos. A primeira estação construída em Entre Rios ficava ao lado da estação muda da rodovia União Indústria, que ali se cruzavam. Esta ficava em frente, no caso a ferrovia. A estação da ferrovia ficava em frente à estação da rodovia. Ela tinha um estilo típico de chalé. Com o fracasso da rodovia, isso aqui é engraçado, né? Com o fracasso da rodovia, ainda nos anos 1870, a estação passou a ser da Estrada de Ferro Dom Pedro II. E aqui do outro lado é a estação, né? A estação ferroviária em 1920, nesse período aqui. Vamos falar sobre a chegada, né, das ferrovias aqui na região. 6 anos após a construção da Estrada União Indústria, os trilhos da Estrada de Ferro Dom Pedro II chegaram ao povoado de Entre Rios. Desta forma, foi construída uma estação ferroviária para o transporte de passageiros e para a movimentação de cargas. Essa estação fica bem em frente à estação da Estrada União Indústria, onde hoje é a atual Avenida Condessa do Rio Novo. Aqui na primeira foto, como eu falei, uma ficava em frente à outra. Esta evolução ferroviária impulsionou o povoamento e o progresso local, além dos ferroviários que vieram para Entre Rios trabalhar na condução dos trens. Tempos depois foi criada uma grande oficina para dar apoio ao movimento da ferrovia na região, chamada de Terceiro Depósito. Essa oficina atraiu muita gente para trabalhar nela, aumentando ainda mais a população local. Com a proclamação da República em 1889, a Estação de Ferro Dom Pedro II mudou seu nome para a Estação de Ferro Central do Brasil. Mais tarde, outros ramais ferroviários surgiram, trazidos por outra estrada de ferro, a Leopoldina, ligando Entre Rios a muitos outros lugares, atraindo assim uma nova gente. Eram os portugueses, os espanhóis, os italianos, os sírios que vieram se fixar principalmente como comerciantes no povoado, que já dava muitos sinais de progresso. Visto o aumento da população,
logo começaram a aparecer escolas com professores particulares e outras gratuitas, né, mantidas pela Condessa do Rio Novo e abertas aos menores do povoado. Falando aqui sobre a evolução, né, da ferrovia, que impulsionou, né, o povoamento e o progresso da cidade, né, porque eram os ferroviários vindo para cá, pessoas para trabalhar, né, nas ferrovias, porque tinha um amplo campo, né, de oportunidades. Realmente Três Rios, né, já como município, sempre foi visto como uma cidade de ferroviário. Era difícil não ter uma família em Três Rios que não tivesse um ferroviário. Eu sou neta de ferroviário, um exemplo. Eu sou neta de ferroviário, sou filha de ferroviário. Era amplo, entendeu? A quantidade de ferroviários que tinham na cidade. É uma pena hoje a gente ver que esse campo, né, da rede ferroviária não está mais presente dentro da cidade. Na minha geração mesmo, estou com 40 anos, na geração que será após a minha geração, não tem ferroviários, né? Não foi passando, né, no caso de pai para filho, né, a profissão. A Casa de Pedra. A Casa de Pedra também existe até hoje, tá, gente? Porque ela é de pedra, né? Então ela tá até que bem preservada, pelo menos externamente. E também não sei, né? Pelo que a gente vê de longe, né? Ela fica na Rua Barão de Entre Rios. A rua que fica hoje a faculdade que eu faço, a Uninter. Antiga estação de carga e descarga da extinta Estrada de Ferro Leopoldina, segundo relatos de pessoas que trabalharam na rede ferroviária, esta estação foi construída no final do século XIX e marcou por sua beleza de arquitetura, toda em pedra e madeira. Supõe-se que o material para a sua construção foi importado da Europa, provavelmente. Muita coisa que era feita no século XIX era importada da Europa, assim como a mão de obra. A estação de pedra simboliza hoje o que restou da ferrovia e é o único imóvel que ainda nos resta e que faz referência à estrada de ferro em nosso município. Como eu falei, hoje em dia não tem mais nada aqui na cidade de Três Rios, uma cidade que sempre foi, né, no início do século XX, né, na primeira metade do século XX até o início da segunda metade, referência, né, no ramo ferroviário, né. Então, como eu estava falando, a estação de pedra simboliza hoje, né, o que restou da ferrovia e é o único imóvel que ainda nos resta e que faz referência à estrada de ferro em nosso município. Foi preservado por lei e tombamento municipal, devido sua importância histórica cultural, tendo em vista que o município de Três Rios se desenvolveu muito com os recursos da mão de obra ferroviária, tudo que eu já falei. Hoje o local é cedido à prefeitura e, segundo o site oficial, abriga o Espaço de Ciência, Programa de Apoio à Ciência e Tecnologia, mas na verdade o imóvel está fechado, tá, gente? Entrega a própria sorte. Eu tive que colocar isso aqui, porque isso aqui está no site da prefeitura. Mas você passa para lá, você passa para cá, ó. Tá lá, fechadinho. Distrito de Entre Rios. No dia 13 de agosto de 1890, Entre Rios passou a ser segundo distrito de Paraíba do Sul. E assim, esse lado da cidade começou a se desenvolver. Com esse desenvolvimento, moradores do distrito de Entre Rios começaram a ter participação na vida pública de Paraíba do Sul. E logo nasceu o desejo de que o distrito se desligasse, né, de Paraíba para se transformar num município. No caso, Três Rios, Entre Rios, ao se tornar distrito, começou a se destacar. O eixo populacional estava mais voltado para esse lado.
Então, os moradores daqui começaram a ter participação ativa na política de Paraíba do Sul e começou a vir, né, o desejo, né, desse distrito aqui se emancipar, se separar de Paraíba, né, porque um distrito nada mais é que uma divisão territorial, né, mas não muda em muita coisa. Já o município já teria uma administração pública, né, e é sobre isso que nós iremos falar no nosso próximo encontro. Rumo à emancipação. Entre Rios, deixando de ser distrito para virar um município, né? Uma cidade com uma administração pública autônoma. Eu gostaria de agradecer a todos, né, que chegaram até aqui. Gostaria de pedir que, se possível, deixem o nome e o e-mail, que isso é de suma importância, né, para a realização desse trabalho que eu estou fazendo junto à instituição, né, que eu estou fazendo o curso de licenciatura em História. Muito obrigada mais uma vez, né, e até o próximo encontro.